Vamos agora, gente, fazer a questão 12, a última questão da prova objetiva do ITA 2025, parte matemática. Se perdeu alguma questão anterior, confere a playlist no canal que tá tudo resolvido lá. Beleza? Gente, questão 12, uma questão interessante de teoria dos números, questão bonitinha aqui. O número m natural, ao ser multiplicado por 16, resulta em um número com 231 divisores inteiros positivos. E ele quer saber algumas afirmações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é fatorar esse 231. Então, esse 231, se você fatorar, é 210 mais 21, né? Então, isso é 11 vezes 21. Então, isso aqui é 3 vezes 7 vezes 11. Beleza? Vou precisar disso daqui a pouco. Agora, m é um número par. O que acontece? Eu vou chamar de x o m vezes 16. Ou seja, isso aqui é m vezes 2 elevado a 4, tá? E aí, olha só. M é um número par. Vamos supor que M não é par, tá? Então, M não tem um fator 2. Então, o que acontece? M, fazer assim, ó. M igual a, aliás, fazer assim, caso 1. Caso 1. M igual a 2K mais 1, beleza? Então, o X, ele é 2K mais 1 vezes 2 elevado a 4. Então, os divisores... Opa, x é igual, né? Então, os divisores de x, vou usar como se fosse aqui, como se fosse uma função, tá? Isso aqui vai ser 5, certo? Que o 4 eu somo 1, então isso aqui é 5 vezes o número que aparecer aqui. Vou chamar um 5p, beleza? Observe que isso é contraditório, porque 5 não é um fator de 231. Então não tem como isso acontecer, certo? Não tem como isso aqui vezes alguma coisa dar 231. Fica incompatível. Ou seja, esse 2 elevado a 4 não pode estar sozinho. O nosso m tem, quer dizer, o nosso número o m, ele tem que ter algum fator 2, de modo que combine com esse 4 aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, vou pegar aqui um caso 2. M igual a, eu vou chamar de 2K, né? 2K. Então, aqui vai ficar o seguinte. X é igual a 2K vezes 2 elevado a 4, que é igual a 2 elevado a 5 vezes K, certo? E aí, o D de X, ele vai ser... Ah, eu vou botar assim, ó. Não precisa ser 2K, né? Pode ser um 2 elevado a alfa, beleza? Então vai ficar 5 mais alfa. Então o D de X, ele é 5 mais alfa vezes um outro P aqui, né? Assim, eu estou escrevendo um monte de coisa, mas vocês estão entendendo. E isso aqui pode valer, né? Porque aí eu não sei que alfa é esse. Esse alfa pode ser 2, de modo que isso resulte em 7. Ele pode ser 4, quer dizer, ele pode ser 6, de modo que isso resulte em 11. Ou pode ser várias outras coisas, né? Mas isso é possível de acontecer. Porque eu não estou preso a esse 5. Então, o que acontece? Necessariamente o M tem que ser par, beleza? Então, isso aqui tá valendo. Eu vou pular agora para a terceira, tá? Só porque ela é mais fácil de ir direto. Então, 16M tem 3 fatores primos distintos. Não necessariamente, gente. Porque olha só. 3 fatores primos a gente pensa que é verdade por causa desses 3 vezes 7 vezes 11. Mas o 231, ele é fatorado dessa forma, mas ele não precisa ser obtido dessa forma, né? Então a gente pode pensar assim. Isso aqui, só para ficar um pouquinho organizado, né? Vou chegar um pouquinho aqui para baixo, para o lado. Esse cara, vou colocar aqui assim. E isso aqui vai ser o item 1. Beleza? Agora, o item 3, eu posso pensar assim, né? Ó, 231, opa. 231, a gente sabe que é 3 vezes 7 vezes 11. Beleza. Mas isso aqui também pode ser 21 vezes 11, assim como pode ser 3 vezes 77, assim como pode ser 7 vezes 33, assim como pode ser uma vez 231. Significa o seguinte, quando eu faço o produto, né, dos expoentes mais 1, ali da fatoração do nosso número, de modo a obter 231, eu posso obter isso de várias formas, inclusive dessa aqui, né? Se eu tiver m igual a 2 elevado, aí aqui tem que fazer uma conta, né? Porque 31 menos, assim, né? Como é que eu quero dizer? 231, aí menos 5 dá 216, certo? Era 226,
Então, acho que é 225, isso. Então, m igual a 2 elevado a 225, beleza? Então, 16m é igual a 2 elevado a 225 vezes 2 elevado a 4, certo? Ah, então era 226, perdão. 226, isso. Então fica 226 vezes 2 elevado a 4, ou seja, isso é 2 elevado a 230. Aliás, perdão. Isso, 2 elevado a 230. Então, os divisores de 16m é simplesmente 231. O que eu estou mostrando? Que o m pode ter um fator primo apenas, né? Isso vale, né? Olha só, se ele for só uma potência gigantesca de 2, de modo que isso aqui aconteça, né? 226, aí esse cara aqui vai somar, dá 2 elevado a 230, que os divisores eu somo 1, né? Então dá 231 e tudo fica válido. O nosso 16m fica com um fator primo apenas. Ao ser multiplicado por 16, ele continua tendo 231 divisores, tudo acontece. Ou seja, achei um contra-exemplo. Eu posso fazer de modo que ele tenha 2 fatores primos ou até 3, mas eu consigo garantir que um já serve. Então, isso aqui mostra que a afirmativa é falsa, beleza? Então, esse cara aqui está errado. E aí agora vem, m é um quadrado perfeito. Eu vou usar essa mesma ideia aqui, olha só. Vou usar essa mesma ideia de que eu posso quebrar o 231 de várias maneiras. De modo que vai acontecer o seguinte, olha só. Vamos supor que ele veio dessa forma, tá? Que o meu m, ele realmente é fatorado nesses 3 fatores. Como cada um desses caras, ele é um expoente dos nossos fatores lá, mais 1, então isso aqui foi obtido da seguinte forma, né? Isso aqui é igual a 2 mais 1 vezes 6 mais 1 vezes 10 mais 1. Beleza? Significa que o m, ele é um certo... Aliás, o 16m, né? O 16m, ele tem que ser um alfa 1 elevado a 2 vezes um alfa 2 elevado a 6 vezes um alfa 3 elevado a 10, certo? Isso acontece a mesma coisa para esses caras aqui. Mas observe o seguinte, como todos esses expoentes são pares, esse m o 16m ele é um quadrado perfeito, né? Porque isso aqui vai ser igual a alfa 1 vezes alfa 2 ao cubo vezes alfa 3 elevado à quinta ao quadrado. Como todos os expoentes são pares, eu consigo fatorar 2 ali de cada expoente. Então, se o nosso 16m foi obtido dessa configuração, ele é um quadrado perfeito. E observem que isso vai continuar valendo para todos os outros casos, porque todas as fatorações aqui são de números ímpares, né? Então, 21 vezes 11, isso é 20 mais 1 vezes 10 mais 1. 3 vezes 77, isso é 2 mais 1 vezes 76 mais 1. E 7 vezes 33 é 6 mais 1 vezes 32 mais 1. É tudo número par. Então, de todos os modos, eu vou obter ali um quadrado perfeito, ok? Isso aqui, o resultado é análogo, tudo bem? Então, juntando todas as informações, eu tenho aqui 16m. Posso falar que isso aqui é igual a um k ao quadrado, né? Ou seja, é um quadrado perfeito. De modo que essa nossa alternativa aqui está certa, de modo que a nossa resposta está aqui na letra C, né? 1 e 2 estão corretas. Beleza, gente? Então, assim, ficou um pouquinho rápido essas duas partes aqui finais, mas acho que deu para entender, né? Aqui a anterior é só você pegar um contra-exemplo, você consegue fazer tudo aqui ficar compatível. E essa basta você ter essa noção de que a fatoração do 231, como são 3 números ímpares, eles são então 3 números pares mais 1, cada um deles. Então, cada número par, como é um expoente, o número vira um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, essa é a questão 12. Questãozinha bacana. Um pouco difícil, que requer uma análise delicada ali, mas está resolvido aí. Então, resposta da questão 12, letra C.